Convidamos para a sua mensagem o senador Alexandre Silveira. Nosso já muito boa tarde, né, a todos, a todas. Já passamos do meio-dia, vou procurar ser breve, mas não posso deixar nesse momento tão importante de registrar a nossa visão de federalismo. Cumprimentar aquele que, por mais que pareça redundante, fez história e continuará fazendo, porque existe um municipalismo. E aqui estou trazendo a visão nacional da CNM, dos demais estados da federação. Existe um municipalismo mineiro antes e terá um depois da passagem do meu amigo Gilvan Lacerda pela MM. Parabéns, Gilvan, pelo seu espírito aguerrido, pelo seu espírito público, pela sua visão correta de que é na cidade que a vida das pessoas acontece. Não há como se fazer política pública chegando na ponta e melhorando a vida das pessoas que não seja através do fortalecimento dos municípios. Que Deus continue abençoando a sua trajetória, Gilvan. Cumprimentar esse também combativo amigo, amanhã, depois de amanhã, futuro presidente da MM, que eu tenho certeza que muito honrará a Associação Mineira de Municípios, que é o Dr. Marcos, ministro prefeito da minha querida Coronel Fabriciano. Cumprimentar a ministra substituta do Ministério da Mulher, Direitos Humanos, a Tatiana. Cumprimentar o Igor Timo, aqui representando a bancada federal, e não poderia deixar de destacar o momento maduro da bancada federal. A bancada federal, eu que tive a alegria de participar dela durante 8 anos, posso dizer, tinha, na minha época, a pecha de ser uma bancada muito desunida, que cada parlamentar olhava apenas para si próprio, para sua reeleição. Hoje não. Hoje nós temos uma bancada unida, sinergizada com o governo, sinergizada com os municípios, defendendo os interesses maiores da sociedade mineira. É uma alegria, Igor Timo, fazer vida pública ao seu lado. Cumprimentar, e é muito difícil nominar quando a gente, na trajetória e na vida da gente, a gente constrói tantos amigos, tantas pessoas próximas e até afetivamente ligadas, mas não pode ser diferente. Cumprimentar aqui o Legislativo Mineiro, em nome do vice-presidente Antônio Carlos, do deputado Gustavo Mitre, do deputado Carlos Pimenta, da deputada Rosângela Reis e Celise, do Gil, do Dalmo, do Tito, Ulisses, Cristiano Silveira, a delegada, minha colega Sheila, Neilando Pimenta, José Guilherme, Bartô, Betinho Pito Coelho, Celinho do Citrocel, Virgílio Guimarães, Cássio Soares. Não posso deixar de registrar o valor das câmaras municipais, dos vereadores, que sinergizados também com a questão municipalíssima, com a visão mais próxima das pessoas, tanto contribui com o Estado Democrático de Direito. Cumprimentar o secretário Urigoeto, parabenizá-lo, jovem, dinâmico, comprometido pelo trabalho que tem desenvolvido à frente da Secretaria de Governo. Cumprimentar a secretária do Meio Ambiente, em nome dos dois, e estender os cumprimentos a toda a equipe de governo do Estado de Minas Gerais. Deixar meus cumprimentos, já saiu, mas o Procurador-Geral de Justiça Jarbas, amigo, comprometido com bom senso, isso é fundamental na relação republicana. Presidente do Tribunal de Contas do Estado, também experiente, amigo, conselheiro Mauri Torres, a defensora pública do Estado de Minas Gerais, Raquel, em nome dela, estendeu os cumprimentos a todas as prefeitas, as vereadoras, as deputadas estaduais, a mulher comprometida com a sociedade. Cumprimentar o presidente da AMAR, juiz de direito Luiz Carlos, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Marcos Lincoln, meus 2 colegas da Segurança Pública, Coronel Rodrigo e Dr. Joaquim, exemplos de dignidade e de espírito combativo em defesa da segurança dos mineiros e das mineiras. Presidente da Câmara de Diretor Logista Marcelo, amigo. Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Virges. Cumprimentar o Dr. Roberto Simões, o João Cruz, o Marden, o Afonso, o Sistema SEBRAE,
hoje presidido por também um honrado mineiro, que é o nosso companheiro Carlos Melles. E quando se fala em Roberto Simões, não há como se destacar e não lembrar do setor produtivo mineiro, da nossa vocação para o agronegócio, que tem que ser cada vez mais fortalecida, tanto o pequeno, quanto o médio, quanto o grande produtor. Num país com a dimensão territorial, com solo, clima, condições de produção, nós temos que combater com isso. Primeiro, no mercado interno, a fome, a miséria que ainda campeiam pelo país, e depois gerar divisas tão importantes para a nação brasileira. Cumprimentar o presidente do BNDMG, Marcelo Bonfim, amigo, doutor Reinaldo, presidente da CEMIG, provedor da Santa Casa, aqui representando diversos hospitais filantrópicos, municipais, estaduais, tão importantes para a vida dos mineiros, as demais autoridades aqui presentes. É uma alegria e uma honra muito grande estar hoje aqui pela primeira vez como senador da República com as senhoras e senhores gestores dos municípios da nossa querida Minas Gerais. Conhecido como o maior evento de entidade estadual municipalista do país. Afinal, Minas tem o maior número de municípios de todos os estados brasileiros. Somos 853. Quando eu vejo reunidas tantas lideranças municipais, posso afirmar que essa é a expressão máxima da vitalidade do Brasil. Aqui, os prefeitos têm a oportunidade de expor seus dilemas, suas pretensões, fazendo com que as suas dificuldades e necessidades fiquem claras e sejam ouvidas. Após um ano de intervalo, depois de 2 anos devido à pandemia da Covid-19, que tantas vidas ceifaram, hoje temos a felicidade de ver aqui reunidos gestores, agentes públicos e também o público em geral. O tema desta edição, Governança e Desenvolvimento em Foco nas Gestões Municipais, será apresentado e debatido por personalidades e especialistas em uma discussão, com certeza, muito proveitosa por todos. Antes de mais nada, eu quero parabenizar a MM pelos seus 70 anos. Completará em outubro próximo de uma história de muitas batalhas, conquistas e realizações em prol do desenvolvimento dos municípios. E toda vez que falo de município, diga-se das mineiras e dos mineiros, que, como eu disse, é nas cidades que a vida das pessoas acontece. Nessa caminhada, a MM vem representando os municípios de Minas na esfera estadual e federal, trabalhando com o propósito não só de reunir os municípios em torno dos objetivos comuns, mas também e principalmente fortalecê-los, aproveitando e destacando as potencialidades e individualidades de cada um, o que é fundamental. A nossa associação é reconhecida em todo o país como exemplo de entidade forte e atuante na defesa da causa municipalista, sempre enaltecendo a importância dos municípios no desenvolvimento do Estado e do país e do Brasil. Cresceu, se modernizou, acompanhando a evolução tecnológica, garantindo total apoio aos seus associados. A atual diretoria, que ora encerra seu mandato, honrou, Gilvan, a tradição de eficiência que vem caracterizando gestões da MM, e em muito contribuiu para que ela seja reconhecida como uma das maiores forças municipalistas do país. Parabéns, Gilvan, e eu sei que não se faz nada na gestão pública, nas entidades, sozinho. Portanto, estendo esse parabéns a toda a equipe da MM. É sempre bom destacar, Gilvan, é também vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o que dá grande visibilidade para Minas no cenário municipalista. O município e seu papel tem sido uma pauta bastante recorrente na tentativa de fazer valer o caráter descentralizado que coloca o município como ator federado junto aos estados e à União.
As discussões em torno do Pacto Federativo que estão sendo travadas atualmente no Congresso Nacional giram em torno, sobretudo, de questões fiscais. Mas, como diz o Marcos Vinícius, não deveria ser só apenas. Deveria também ser, todos nós estarmos atentos à modernização da nossa legislação na relação dos entes federados. No complexo sistema tributário brasileiro, União, estados e municípios dividem os recursos e as responsabilidades. Os estados têm como fonte principal o dinheiro do IPVA e o ICMS. Os municípios, o IPTU e o ISS. E a União tem o imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Nesse sentido, preocupa-me, como parlamentar, a discussão em torno do PLP 18, que agora será analisado pelo Senado Federal, que prevê um teto de 17% para o ICMS dos combustíveis e da energia elétrica. Temo e trabalho para diminuir os impactos, o prejuízo que essa proposta trará para o nosso estado e os nossos municípios. A questão da alta dos preços dos combustíveis precisa ser enfrentada com parcimônia, com serenidade e com seriedade. Mas nós não podemos colocar novamente essa conta no colo dos governadores e dos prefeitos. Não são vocês os culpados pela alta do diesel, da gasolina e do gás de cozinha. A Petrobras e o governo federal precisam assumir suas responsabilidades e resolver esse problema sem penalizar os municípios. E é possível com criatividade. Esse PLP é uma promessa de solução que não vai resolver a alta dos combustíveis e que criará um problema definitivo aos gestores públicos, em especial os municipais. Não podemos deixar a população brasileira cair nesse engodo, porque será ela mesma a que mais vai perder com a precarização dos serviços públicos. Apesar dos desafios, há uma luz no fundo do túnel. Houve uma evidente evolução da pauta municipalista nos últimos anos. O parlamento, sob a liderança do mineiro Rodrigo Pacheco, vem aprovando proposições legislativas e outras ações com impactos muito positivos nas prefeituras brasileiras, como o novo marco regulatório das licitações, relatado pelo então meu antecessor, hoje, para a honra de todos nós, ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia, e o novo marco legal da improbidade administrativa. Leis que vão ajudar os prefeitos a administrar melhor seus municípios e ter a segurança que vão poder agir com criatividade e ousadia para não serem punidos por uma hipotética quebra de princípios. Foi sancionada no último dia 18 a lei do ministro Anastasia, que dispõe sobre a associação de municípios, dando mais segurança jurídica às entidades como a MM, e na semana passada, a lei 14.345, da qual tive a responsabilidade de ser relator, e que garante aos prefeitos acesso integral às informações, documentos e o sistema relacionado às parcerias regidas no âmbito da plataforma Mais Brasil, o antigo Sinconv. O Legislativo fez uma série de mudanças na Constituição, com o objetivo de melhorar a situação dos municípios brasileiros, como a emenda constitucional 105, já citada pelo Gilvan, que autoriza a transferência direta aos entes federados de recursos de emendas parlamentares individuais, a emenda 108, que torna permanente, Marcos, o Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e a Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, e a emenda 112, que aumentou repasses da União às prefeituras por meio do Fundo de Participação dos municípios. Certamente, há muito ainda de se avançar. Meu esforço nesse momento, junto ao presidente e deputado Arthur Lira, é para pautarmos na Câmara dos Deputados a PEC 122, da minha querida colega senadora Ana Amélia,
que nós já aprovamos no Senado. Esta proposta proíbe a imposição e a transferência de qualquer encargo financeiro decorrente da prestação de serviço público para os municípios. Ou seja, a União não vai poder, nem o Legislativo, criar despesas para que os municípios paguem sem apontar a fonte. Nós, congressistas, devemos estar atentos às necessidades dos municípios, pois fortalecer as cidades representa respeito ao Pacto Federativo. Devemos confiar nos administradores municipais, que estão perfeitamente aptos e capacitados a gerir e solucionar as questões permanentemente que se apresentam, dando visibilidade e importância a todas as prefeituras do Brasil, que estendem suas situações também no campo das políticas sociais e programas dirigidos ao desenvolvimento local. Esse é, afinal, o exercício da cidadania e da representatividade popular em sua essência. Por isso, contem comigo. O meu gabinete, os prefeitos, os vereadores, os deputados estaduais e federais, a sociedade civil organizada já sabe, é uma extensão de Minas Gerais. Finalizo parabenizando a organização deste congresso, que ficará marcado na história da instituição pela rica e completa programação, que inclui painéis, salas técnicas, debates, fóruns, seminários, além da grande feira de desenvolvimento dos municípios, que já tem a 35ª versão. Cumprimento ainda e de forma especial, mais uma vez ressaltando a parceria do Senado Federal e em especial do meu gabinete, Marcos Vinícius, a nova diretoria da MM, eleita para o período de 22 a 25. Estou certo que você, Marcos, com a sua forma aguerrida, firme, com seu espírito público, dará continuidade ao excelente trabalho de desenvolvido pelo nosso amigo Gilvan. Um bom evento a todos. Viva a nossa MM, viva nossa Minas Gerais, viva os municípios. Um grande abraço, que Deus nos abençoe.